Olá, meu nome é Cíntia, tudo bem com vocês? Eu sou voluntária do Centro Espírita Frei Anselmo e hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos ler mais um capítulo, na verdade, do livro Leis Morais da Vida, psicografado por Divaldo Franco, através do espírito de Joana de Ângeles. Uma lição muito interessante, uma lição que nos faz refletir e nos faz perceber a importância da dor, na nossa existência, na nossa vida de encarnados agora. Então eu vou ler o capítulo e depois a gente faz a reflexão dele, tá bom? Então vamos lá. Lição 24, Heroísmo da Resignação. O imediatismo dos interesses apaixonados confundem com a demência ou têm-na em conta de deficiência das forças para poder investir violentamente contra as circunstâncias. Não falta quem se rebele contra as suas necessárias impositivas, taxam-na de covardia moral, creem-na ultrapassada nos dias voluposos do tecnismo moderno. Todavia, a resignação é bênção lentificadora quando a vida responde em dor e sombra, infortúnio e dificuldade nos apelos do homem. Alternativa redentora que somente os bravos se conseguem impor e reforça os valores espirituais para as lutas mais ingentes da inteligência e do sentimento. Não deflui de uma atitude de medo, porquanto isso se seria recém-justificado ante as leis superiores, mas resulta na miserada e lúcida reflexão que favorece o preceito entendimento das imposições evolutivas. O conhecimento dos fatores causais dos sofrimentos permeia o homem com tranquila responsabilidade que assume em relação aos agraves que os motivaram. Quiçá a resignação exija mais força dinâmica da coragem para submeter-se a do que requeriam-se a reação rebelada à violência. Entre mentes, a atitude resignada não significa paralitismo, nem desinteresse pela luta. Ao contrário, enseja fecundo laborativo de reconstrução interior, fixação de propósitos salutares em programa eficaz de enobrecimento. Ceder agora, a fim de que conseguir mais tarde, e aguardar o momento oportuno de modo a favorecer com melhores resultados. Reagir pela paciência e mediante a confiança imbatível em Deus, apesar do quanto conspire aparentemente contra. Crer sem desfalecimento, embora as aparências aziagas. Porfiar no serviço edificante, sem engrendar técnicas da astúcia permissiva contra tudo que apresente em sua oposição. Manter-se na alegria, não obstante o sofrimento ou impedido o abandono ou vencido. Expressa os triunfos da resignação do homem consciente dos objetivos reais da existência na Terra. O metal em altas temperaturas funde-se. O rio caudaloso na planície espalha-se. A semente no solo adubado transforma-se. O cristão ativo na constrição dos testemunhos resigna-se. A própria reencarnação é um ato de submissão quanto à desencarnação, desde que ocorrem à mercê da vontade do aprendiz, que se deve resignar às exigências superiores da evolução. Resignação, por conseguinte, é conquistada de não violência do espírito, que supere paixões e impulsos esses vis, a fim de edificar-se e triunfar sobre si, com consequências sobre os fatores negativos que lhe obsculam o avanço libertador. Essa é a leitura da nossa lição de hoje. E o que essa leitura quer nos dizer? Várias coisas.
Resumidamente, é uma leitura que a princípio a gente lê e fica um pouco confuso do que quer dizer. A gente precisa refletir, estudar um pouco mais para chegar à conclusão. O resumo desta lição é o seguinte: o heroísmo da resignação é uma virtude que nos permite enfrentar os desafios com serenidade, força e esperança, aprendendo com as dificuldades e buscando evolução espiritual segundo o Espiritismo. Então vejam bem, o que é importante a gente ter dessa lição é que nós sabemos que a resignação é algo que nós temos dentro de nós. Basta ativá-la. É fácil? Não, é desafiador. Sim, dá trabalho, mas é importante, necessário e libertador. Porque a partir do momento em que a gente coloca essa ação de vencer, de superar, de acreditar em Deus e nos desígnios que nós estamos passando nessa existência, a gente transcorre por eles com mais facilidade. A gente consegue não guardar dentro dos nossos corações outros sentimentos que advêm como o ódio, a raiva, a indignação, a má vontade, a vingança, a maledicência, o ressentimento e principalmente acovardar-se aquilo que está designado a nós, para que nós possamos lutar. Sabemos que não estamos sós, sabemos que o tempo todo Jesus e a espiritualidade estão sempre dando as mãos para nós, para nos encorajar, nos dar sabedoria e enfrentar aquilo que é necessário para a nossa existência, para que a gente evolua e se desenvolva. Então, resignar-se nada mais é do que ter a força e a coragem de levantar a cabeça e seguir em frente. Eu fiz algum resumo também que facilita o entendimento dessa lição. O imediatismo dos interesses apaixonados confunde-se com a demência e tem conta da deficiência da força de poder investir violentamente contra a circunstância. Então, o que ele quer dizer? Que as nossas paixões, não a paixão carnal, né? As paixões por várias questões. As paixões pela matéria, as paixões pelos outros, a posse, né? Então, as paixões, quando ele quer dizer também muito sobre materialismo, sobre posse, né? Que nós ainda acreditamos que temos posse sobre algumas coisas nessa vida e até mesmo sobre pessoas. Então, ele quer dizer que essas paixões nos cegam, nos tirando a força para investir violentamente contra as circunstâncias, ou seja, a gente ainda chega a ser violento diante de alguma das nossas paixões. Então, se a gente for pensar hoje, nos dias atuais, a gente fala entre paixão carnal, a gente vê muito feminicídio. Se a gente vê muito paixão por matéria, né, por casas, bens, a gente vê pessoas que agem com violência, também tirando a vida dos herdeiros, né, tirando a vida dos herdeiros, não, tirando a vida dos donos para que os herdeiros, né, sejam privilegiados. E tantas outras questões que fazem com que a gente haja com violência, né? E aí ele fala: nós precisamos ter aceitação serena e construtiva das dificuldades e desafios da vida, em vez de revolta ou fuga. Então, temos que ter a compreensão do que estamos vivenciando e passando, ao invés da revolta e da fuga. Revoltar-se vai trazer todos aqueles sentimentos que nós conversamos no final. Fugir é ficar na inércia, como se nada estivesse acontecendo, mas o problema continua. E dependendo do problema e do desafio, ele só vai aumentar. Então, ele diz que nós precisamos ter o quê? Serenidade e aceitação. Aceitação é uma das coisas mais complexas, eu acredito que para nós aqui encarnados ainda, porque nós temos dificuldade de aceitar muitas coisas. Eu acho que a pandemia foi um período que nos trouxe uma exigência de aceitação. Nós tínhamos que aceitar estarmos naquela condição, nós tínhamos que aceitar viver naquelas condições e respeitar aquelas condições em prol da nossa própria vida. Então, foi um momento em que houve muito desse movimento de aceitação, pelo menos para mim. Não que eu tenha conseguido chegar nesse nível total, né, de aceitação. E nós estamos caminhando, mas foi um grande passo para que abrisse esse olhar
essa visão da importância da aceitação das dificuldades que chegam às nossas vidas. Sabendo ainda nós espíritas que muitas das coisas que nos acontecem, que nos ocorrem, que são nossas provas, provêm de outras existências, inclusive na quais nós acordamos passar nesta existência. E agora que nós estamos vivenciando e passando, a gente não aceita, a gente se revolta. E a gente comete, às vezes, equívocos maiores que também vão nos acarretar problemas para a nossa próxima existência, né? E ele continua dizendo aqui: a compreensão de que, embora dolorosas, elas são oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual, e que a rebeldia apenas retarda esse processo. Aceitar as leis divinas é necessário. A vida é regida por leis morais, que as dificuldades fazem parte do plano evolutivo, e ser rebelde e questionar não a levará ao seu desenvolvimento. Ou seja, devemos aceitar as leis divinas. As leis divinas, uma delas é plantar e colher. A lei do retorno, né? E essa é importante que a gente aceite. Por isso que nós espíritas temos a consciência do nosso plantio hoje, porque a colheita chegará. E muitas coisas, como eu falei anteriormente, são as nossas colheitas, né? E a rebeldia, o nervosismo, a antipatia, o ódio, a vingança, não vai levar-nos ao nosso sucesso nesta questão. Não vai levar-nos à resolução deste problema. Não vai levar à nossa evolução espiritual. Não vai nos levar a sermos pessoas mais sábias para desenvolver habilidades, porque não passaremos somente por uma prova, mas sim por várias, até o momento do nosso desencarne, né? Resiliência para superar com coragem, mantendo a alegria e o otimismo, mesmo em meio aos sofrimentos. Isso é importante, muito importante. Resiliência para superar com coragem, mantendo a alegria e o otimismo, mesmo em meio ao sofrimento. A partir do momento que a gente tem uma dificuldade, que a gente tem uma prova e a gente coloca o pessimismo na frente, metade do caminho já está pedregoso, onde nós mesmos vamos passar. Então sabemos que o pensamento positivo, o otimismo, é uma das nossas melhores artimanhas para vencer os obstáculos que surgirem para nós. Pensamento elevado, pensamento positivo. Perseverança. Não desistir diante dos obstáculos, mas persistir em busca por soluções e no desenvolvimento pessoal, aprendendo com os erros e seguindo em frente. Exatamente. Persistir. Hoje não deu, amanhã vai dar. Aprendi que eu errei. Vou aprender, não vou cometer mais o mesmo erro, mas eu vou seguir. Eu vou continuar. Eu não vou desistir. Eu vou vencer. Transformação interior é utilizar as dificuldades como oportunidades para fortalecer o caráter, desenvolvendo virtudes e aprimorar o senso de responsabilidade. Porque o nosso senso de responsabilidade vem a partir do momento em que a gente entende que somos responsáveis pelas nossas atitudes, somos responsáveis pelos nossos problemas, somos responsáveis pelas nossas dificuldades e somos responsáveis pela nossa vitória. Somos responsáveis pelos nossos lindos e belos momentos de vitória. De quando a gente para e olha, consegui. Foi difícil, mas eu consegui. Tive tal dificuldade, mas eu consegui. Precisei pedir ajuda, pedi e consegui. Fui humilde nessa questão, indo atrás de outras pessoas ou outras coisas que me fizessem chegar ao objetivo maior, sem precisar pisar, maltratar, humilhar, denegrir ninguém ou nenhum processo para poder chegar ao meu objetivo. Contei todos os momentos com Jesus. Contei todos os momentos com a espiritualidade que me ampara e me protege. Contei com o auxílio do meu mentor dioturnamente. E aqui estou vitorioso da tarefa de que eu tanto estava em busca.
Resignação no contexto espírita não é passividade, e sim uma atitude ativa de aceitação que não impede de lutar por uma melhora. Ou seja, temos que continuar lutando. Resignação é estar atento a vencer os obstáculos. É estar atento em superar as nossas próprias dificuldades. Todos nós temos as nossas próprias limitações. Sabemos disso. Há algumas coisas para nós é muito fácil, a outra é mais difícil, aquilo eu consigo desempenhar com fluidez, aquilo eu preciso de ajuda, aquilo eu não consigo neste momento, vou conseguir em tal momento, mas o que eu puder fazer hoje, eu farei. O que eu puder conquistar hoje, eu conquistarei. O que eu conseguir resolver hoje, eu vou resolver, né? Então, olha a importância da resignação. Olha a importância do não desistir. Olha a importância de nos responsabilizarmos por aquilo que só depende de nós. Terceirizar os nossos desafios é muito fácil. Mas a partir do momento que a gente terceiriza, a gente não executa. A gente não executa, a gente perde. A gente perde em desenvolvimento, a gente perde em tempo, a gente perde em aprimoramento, a gente perde em aprendizado. Como nós dissemos, né, agora há pouco, não passaremos somente por uma prova nessa existência, mas por várias. E se eu tentar, errar, melhorar, tentar de novo, cada vez eu ficarei mais expert, mais sábia, mais paciente, mais equilibrada. Isso a gente percebe na prática. Quanto mais eu dirijo, melhor eu estou dirigindo. Quanto mais eu cozinho, melhor eu estou cozinhando. Quanto mais eu executo essa tarefa, mais ainda eu consigo ser mais efetiva naquilo que me propõe, tá? E quando a proposta é sobre a nossa vida, sobre a nossa relação, sobre a relação de quem amamos ou algo que nos pertence, aí é que temos que realmente ter todo o empenho em resolver, né? Em ter essa resiliência, essa paciência e esse amor por nós mesmos. Resignação é a conquista de não violência do espírito, que supera as paixões vis, a fim de edificar-se e triunfar sobre si mesmo, em consequência sobre os fatores negativos que lhes obscuram o avanço libertador. Então vamos todos seguir a esse avanço libertador. Um avanço que nos exige responsabilidade, respeito, aprimoramento, estudo, fé e confiança na espiritualidade amiga, e confiança no nosso mentor, e confiança em Jesus, em todos os seus ensinamentos, nas suas palavras, confiança nos ensinamentos que o Espiritismo nos dá, da lei divina, da ação e reação, da nossa colheita. Então vamos hoje pensar mais em nos colocar à frente do que terceirizar, nos responsabilizarmos mais e com fé, coragem e esperança, lutar, vencer e seguir em frente diante aos obstáculos que são colocados em nossas vidas, né? Então hoje nós falamos sobre heroísmo da resignação. Somos heróis? Não. Pretendemos ser heróis? Talvez não. Mas conseguimos ser soldados fiéis em busca de um aprimoramento em nome de Jesus e toda a espiritualidade. Ok? É isso que eu gostaria de conversar com vocês. Obrigada pela troca. Sigam as nossas redes sociais. Visitem a Casa de Frei Anselmo aqui em Santana. Todos os detalhes estão aí no canal. Sejam muito bem-vindos, todos os novos e todos aqueles que já estão conosco. Continue compartilhando das nossas palestras, da nossa casa e venham nos visitar um dia pessoalmente, aqueles que ainda não o conhecem. Muito obrigada, gratidão. Eu agradeço a todos vocês e a oportunidade dessa casa por estar mais uma vez dialogando, batendo um papo e aprendendo muito com vocês. Porque eu estudo, eu aprendo, eu transmito, mas eu com certeza aprendo muito mais do que transmito para vocês. Obrigada pela oportunidade e até a próxima.